Olá pessoal, muito bom dia. Hoje na aula de Direito Agrário, nós vamos em primeiro lugar fazer a correção dos exercícios da semana passada, né? Para quem foi na aula presencial, viu os exercícios que eu passei, alguns exercícios que têm aí relação com toda a matéria que a gente viu por enquanto, desde a questão da reforma agrária até a questão da desapropriação, até a questão das terras indígenas, a questão de compra de propriedades por pessoas físicas e jurídicas estrangeiras e assim por diante. Então nós vamos fazer a correção daqueles 5 exercícios, abordando cada um dos pontos ali, quais que foram as situações que aconteceram ali, como que aquilo se desenrolou, tá bom? Depois, nós vamos tratar um pouco de algumas legislações esparsas, tais como a legislação que trata da compra de terras por estrangeiros, a lei número 5.709 de 71, tais como a lei que trata um pouquinho da reforma agrária também, e como a lei que trata do uso capião especial rural, que é a lei 6969 de 81. Então, aí é um primeiro momento da aula, né, em que nós vamos encerrar aquele assunto anterior com a correção dos exercícios e também tratar de mais alguns pontos relativos àquelas situações até que estão ali dentro, mas a gente vai aprofundar um pouquinho essas situações, tá bom? Depois nós vamos começar o assunto da definição do que é um imóvel rural para o Estatuto da Terra, né? Vamos desde a definição de prédio rústico até a definição das teorias, a teoria da destinação, a teoria da localização. Nós vamos descobrir o que seria uma área contínua, pela definição lá do artigo 4º do Estatuto da Terra. E a partir daí delinear alguns conceitos que vão vir com a gente durante todo o semestre de Direito Agrário. Depois disso, nós vamos falar um pouquinho da classificação dos imóveis rurais e principalmente sobre o decreto 5.5.891 de 65, que faz essa definição desses imóveis rurais, do que seria uma propriedade familiar, do que seria um minifúndio, do que seria uma empresa rural, do que seria um latifúndio também. E dentro dessas definições, nós vamos entender o conceito real de propriedade familiar, como que isso se dá na prática. Nós vamos entender o conceito de latifúndio e a sua diferença para uma empresa rural. Nós vamos entender quando que eu vou combater esses minifúndios, quando que eu vou combater esses latifúndios, quando não, quando eu vou incentivar essas empresas rurais, quando não, e assim por diante. Beleza? Esses são os tópicos que nós vamos tratar na aula de hoje, para quem quiser dar uma olhadinha até na bibliografia da própria matéria, né? E tentar dar uma buscada nesses assuntos para dar uma lida. É bastante interessante porque essa matéria ela vai ser importante aí para frente, né? Essas definições básicas elas vão ser muito importantes para o restante do conteúdo, para todas as situações que a gente vai ver daqui para frente. Beleza, pessoal? Espero vocês lá. Para quem não puder ir, dá uma lida nesses tópicos da matéria, que vai ser importante daqui para frente. Tá bom? Muito obrigado, bom dia.